Olá, eu sou o professor Arnaldo e hoje eu vou entrevistar a professora Maria Aparecida. Qual é o seu nome completo e sua idade, Maria Aparecida? Maria Aparecida Godinho Tempone e tenho 57 anos. Onde você nasceu e cresceu? Eu nasci em Santa Maria do Suci, na verdade eu nasci em Lucínio, em Cristais, antigamente que se falava. Poderia me contar um pouco da sua história e da sua infância? Minha infância foi na roça, né? A gente cresceu em ambiente familiar muito bom, sabe? E a infância foi de muitas brincadeiras. Lá a gente brincava, temos a turma de brincar de birosca, de pega-pega, pique-bandeira, essas outras brincadeiras que hoje em dia, né, infelizmente não está tendo mais por causa das tecnologias, né? Que a pessoa importa mais é com o celular e as brincadeiras não estão acontecendo mais. Quais eram seus sonhos e aspirações quando criança? Aí eu queria estudar. Na verdade, eu gostava muito de brincar, de ler, né? Eu sempre gostei muito de ler. E meu pai sempre contava muitas histórias e isso me motivou a leitura, né? Então eu queria trabalhar um dia relacionado com isso. Como surgiu seu interesse pela educação? Justamente o que eu acabei de dizer. O interesse pela educação foi por causa disso, que na escola eu via o desenvolvimento, a importância da educação, a importância da pessoa se desenvolver. Porque no ambiente que eu vivia, mesmo sendo um ambiente familiar muito bom, mas acontece que era um ambiente assim, que as pessoas eram simples e tudo. E eu via que a educação na minha vida e na vida de outras pessoas poderia trazer muito desenvolvimento intelectual, né? E desenvolvimento também no lado profissional, né? Para ter melhores coisas na vida. Quais foram os desafios que você enfrentou durante sua formação acadêmica? Os desafios são muitos, né? Principalmente que a gente morava na roça, a gente tinha que às vezes andar a pé, às vezes andava a cavalo, em um ônibus precário, né? Para ir para as escolas. Então, nesse momento, depois teve o desafio que eu fui terminar a minha faculdade, eu já era casada, já tinha filhos, então sempre nessa vida a gente tem desafios. O que a gente não pode é deixar que esses desafios abatem nossa vida e façam com que a gente perca um futuro que a gente marcou, que a gente quis que acontecesse. Como foi sua experiência como professora? A minha experiência foi maravilhosa, porque eu sempre quis ser professora. As pessoas falam que a profissão não é adequada, não paga bem, a profissão ela não é valorizada, mas eu sempre quis. E quando a gente faz as coisas com amor e querendo fazer, as coisas saem sempre bem. Eu tive muitas experiências boas como professora. O lado bom foi sempre melhor, apesar de tudo. O que mais te marcou na sua trajetória? Como professora? Isso. Com certeza foram assim, o relacionamento com os alunos. Eu sempre prezei pelo bom relacionamento com meus alunos. E eu tenho certeza que sentem saudade daquele tempo e eu também. Porque a gente trocava muitas ideias e ver as pessoas crescerem, né, intelectualmente é bom demais. Você se lembra de algum aluno ou momento especial que você tenha se emocionado? São muitos alunos. Eu vou lembrar agora hoje de um aluno chamado Gustavo. Inclusive, ele faleceu há pouco tempo de acidente de moto, jovem ainda, aos 25 anos, me parece. Esse menino, ele era um menino muito atencioso, muito... Só que tem uma coisa, eles passaram ele chegou no 6º ano sem saber ler e escrever. Ele era muito atencioso, muito bonitinho, muito engraçadinho e era uma criança adorável. Então as pessoas foram passando ele e sem saber ler e escrever. E eu fui ensinar esse menino a ler e escrever. E sempre lembro da emoção do dia que ele começou a ler. Direitinho. Ele mesmo achava que ele não podia. Quando ele começou a ler, ele achou a coisa mais importante da vida dele e isso me emocionou muito. Que mudanças você percebeu na educação ao longo dos anos? As mudanças foram muitas, né? Por exemplo, a falta de respeito que se tem
não se tem mais o professor. O professor não é muito mais respeitado. O ambiente escolar, não, às vezes, não é propício também, né? Porque não é atrativo. Né? Isso aí são mudanças que poderiam... A sociedade mudou muito, mas o ambiente escolar mudou muito pouco. Então, não acompanhou o desenvolvimento do jovem, o desenvolvimento da criança. Então, por isso que, às vezes, o relacionamento entre professor e aluno de escola não fica tão bom igual era antigamente. Porque antigamente as pessoas eram treinadas, de uma certa forma, a ficarem mais quietos, a não colocar não colocar as suas vontades, né? O seu querer. E hoje não, na modernidade as pessoas já nascem, já crescem sabendo o que querem, né? Pelo menos lutando pelo que eles querem. E por isso que o desenvolvimento fica mais difícil, mais complicado. Como foi a sua transição para a aposentadoria? A aposentadoria? A minha transição para a aposentadoria até que foi tranquila. Porque eu saí da escola, já não estava cansada em relação aos trabalhos escolares, por exemplo, diário, correção de prova, reunião com os pais, essas coisas. Mas eu não estava cansada com o relacionamento com o aluno. Eu poderia continuar muitos anos ainda trabalhando, né? Mas a transição foi tranquila porque eu simplesmente quis aposentar e deu certo, eu aposentei. Como começou seu desenvolvimento como voluntário na Igreja Católica? Olha, eu comecei porque eu sempre fui católica e sempre percebi que pessoas que estavam à frente que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu tinha na nossa cidade 2 professoras, a Pretinha e a Bernadette. Quando elas aposentaram, elas foram trabalhar na igreja como ministro, com muitas coisas, dentro da igreja. Eu falei que o meu sonho de consumo era me aposentar e trabalhar também na igreja. Muitos sonham em aposentar e fazer muitas outras coisas, muitos projetos, né? Mudança de vida, com passeios e tudo. O meu projeto de vida era trabalhar na igreja. Quais projetos sociais você já participou? Muitos, né? Projetos sociais. A gente fez projetos para montar, a gente montou projeto para melhoria do coral, né? Projetos para muitas coisas dentro da igreja e os projetos relacionados com crianças também, né? As crianças, para poder essas músicas, por exemplo, fazendo com que essas crianças tenham o que fazer dentro da igreja, não só em relação à espiritualidade, mas em relação também à ocupação das crianças, para que elas não fiquem na rua. Pode compartilhar alguma história marcante da sua atuação no voluntariado? Uma das coisas muito importantes que a gente faz, que a igreja, ela já é uma assistência, dá muita assistência social, né? E os maiores projetos que nós temos na sociedade são feitos pela Igreja Católica. Porque quem que fundou as escolas foi a Igreja Católica, quem que fundou as associações, os de bairro foi a Igreja Católica, quem fundou o AA, todos são pessoas católicas. Então, uma coisa muito importante também é os asilos, tudo é fundado pela Igreja Católica. Então, nós temos os maiores voluntariados do mundo, né? E não só pelas freiras, mas as pessoas, os católicos, ajudam muito. Uma coisa muito interessante é quando a gente trabalha, faz as coisas na igreja, que a gente vai fazer as orações, a gente faz uma novena, por exemplo, e junto com essa novena, a gente arrecada alimentos, né, para poder passar para as pessoas, para os necessitados. E um fato muito interessante que aconteceu foi que dentro da nossa igreja, aquelas pessoas que estavam ajudando, nós tínhamos uma família que estava ajudando a gente a arrecadar esses alimentos. Quando eu percebi, alguém me contou que dentro dessa casa não tinha alimento nenhum.
Eles estavam ajudando a arrecadar alimentos para as outras pessoas, mas a gente precisou descobrir que essa família também era necessitada. Às vezes a gente até emociona, porque tem pessoas necessitadas tão perto da gente e a gente não percebe. É isso que faz o voluntariado ser mais importante. O que te motiva a continuar ajudando as pessoas? O que motiva é a minha fé, né? A minha fé motiva, porque eu sei que a esperança que a gente coloca no mundo, na vida de alguém, é uma esperança da gente também ganhar a vida eterna. Mas eu gosto muito disso, isso preenche, né, aquele vazio que eu tenho no meu coração, e todas as pessoas também, se quiserem preencher esse vazio, é ajudar o outro. O que você gostaria que as pessoas aprendessem com a sua história? Aprendessem com a minha história, minha simples história, é que preocupasse tanto com os bens materiais, não. Preocupasse mais em dar valor à sua família, preocupasse mais em ser atencioso com as pessoas, porque as pessoas estão necessitadas de muito carinho, muito afeto. As crianças, especialmente, estão muito necessitadas. E trabalhar com as famílias é uma coisa que eu muito gosto, que eu sou da pastoral familiar, eu trabalho com mães que oram pelos filhos, e o SCC, que é o Encontro de Casais com Cristo, e muitas outras que prestam serviços para a família. E isso, todas as pessoas poderiam trabalhar para ajudar as famílias, no desenvolvimento das famílias. Se você pudesse dar um conselho para quem deseja atuar no voluntariado, qual seria? Vá em frente, porque ajudar o outro é se ajudar. Como você imagina o futuro do projeto que você conduz hoje? Hoje eu conduzo o projeto Mães que Oram pelos Filhos. Como você imagina o futuro do projeto que você conduz hoje? O projeto que eu conduzo hoje ele ainda não está concluído, eu falei um projeto sobre música com crianças. O projeto que eu penso é que ele vai evoluir tanto e que vai ter as bandas de música tocando na igreja e na praça, para que as pessoas se divirtam e tenham um momento de alegria na nossa comunidade. Então, pessoal, essa foi a entrevista com a Maria Aparecida. Muito obrigado, Maria Aparecida. Maria Aparecida. Então, pessoal, essa foi a entrevista com a professora Aparecida. Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Tchau para vocês, e fica o exemplo de todos nós, não o meu exemplo, mas o exemplo de muitos professores que trabalham para o bem comum, e todos que ainda vale a pena ser professor. Fiquem com Deus.